Seguindo na minha imprevisibilidade de você nunca saber quando eu vou aparecer aqui na sua tela, temos destaques da semana na quinta-feira, mesmo horário, dia diferente, mas é por um bom motivo, porque amanhã já começam os preparativos presenciais do Suno Invest, que é um evento que a gente está fazendo presencialmente aqui em São Paulo, porém, infelizmente, quer dizer, felizmente para aqueles que vão participar e infelizmente para aqueles que não compraram seus ingressos, os ingressos já se esgotaram. Então, esse fim de semana eu vou estar presencialmente aqui em São Paulo para participar desse evento. Se por acaso você que está assistindo a live aqui agora, se for participar do evento, nos vemos em breve presencialmente aqui em São Paulo. Boa noite a todos. Que nem o Thiago falou aqui, inclusive tem que avisar que agora tem edições especiais. Pois é, já deve fazer, sei lá, 4, 5 edições aqui do nosso Destaques da Semana, que eu mudo o dia para quinto, é para quarto, é para terça, é feriado, é compromisso. Realmente está meio bagunça. Eu peço até desculpas por isso, né? Porque é sempre sexta-feira, 7h30, mas nessas últimas semanas a gente acabou fazendo várias modificações. Inclusive, eu até já tinha mencionado que eu ia parar de fazer isso, mas por forças maiores, eu tive que mudar de novo. A princípio, a partir da semana que vem, a gente já volta para a programação normal. E não tem nada marcado que vai tirar a minha live de sexta-feira. Então, vamos torcer para que continue assim. Pessoal, apesar de o evento já ter esgotado os ingressos, para quem quiser participar de uma outra comunidade, um outro evento que a gente vai ter, a comunidade Viva de Dividendos está fazendo a sua segunda turma. É uma experiência de 6 semanas, onde você vai ter acesso a nós, analistas da Suno, o professor Baroni, o Thiago Reis, José e João Daronco, Bernardo, todo mundo praticamente vai estar lá na comunidade para poder ajudar você a se desenvolver como investidor e também construir a sua carteira para viver de renda. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais da experiência, se você quiser também receber os cursos que vêm junto, o livro autografado e mais alguns outros bônus que vêm junto, clica aqui no link da descrição para você não perder, porque as vagas também são limitadas. O evento já foi, mas a comunidade ainda tem vagas para você poder participar. É só clicar aqui no link da descrição, porque a comunidade vai começar muito em breve. Bom, vamos lá então. Deixa eu colocar aqui destaques da semana. Então, como na semana passada a gente não fez na sexta-feira, então eu incluí sexta-feira na nossa pauta de hoje. Então a gente vai falar das notícias que saíram desde o dia 9 até hoje, dia 15, quinta-feira, 15 de junho. E, para nossa felicidade, apesar de ainda ter sexta-feira amanhã para a gente sair, para sair fato relevante, até agora já saíram várias coisas bem interessantes que eu estou animado para comentar aqui. Animado não pelo ponto de serem super boas ou super ruins, mas animado por serem coisas diferentes para a gente comentar aqui na nossa live. Eu gosto de explicar como as coisas funcionam. Eu gosto quando a gente sai do habitual de locação disso, desocupação daquilo. Eu gosto de coisas diferentes. E temos coisas diferentes para comunicar aqui hoje. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, falando de habitual, né? Começando pelo habitual, o RCRB, mais uma vez, fazendo um novo contrato de locação lá no Bravo Paulista. A área locada é só um conjunto, 215 metros quadrados, prazo de locação 5 anos. Se por acaso o inquilino resolver sair antes dos 5 anos, ele tem um aviso prévio que ele precisa cumprir de 4 meses e tem que ressarcir a carência e os custos de obras. Por que custo de obra? Porque essa locação ela foi feita num formato novo, que você já deve ter ouvido lá no RBRP, que é o Plug and Play. Nada mais é do que entregar basicamente o escritório pronto para o inquilino. E por pronto é realmente pronto para usar. Tem as mesas lá, os computadores bonitinhos, tudo separado, para você ir lá, só basicamente plugar e começar a sua operação. Então, esse formato ele acaba encarecendo um pouco mais o projeto, obviamente, porque você já entrega com mesa, já entrega tudo organizado, pronto para usar, carpete, iluminação, todo esse ecossistema ali para você fazer a sua operação de escritório. Então isso acaba deixando um pouquinho mais caro, o que quer dizer um aluguel mais gordinho. O impacto financeiro dessa operação é de 10 centavos por cota, mas isso falando de uma base anual. Então, em um ano, isso deve oferecer 10 centavos por cota. Lembrando que isso daí
É uma alocação relativamente pequena, né? 200 metros quadrados, um pouquinho mais que isso. A vacância do fundo vai baixar de 16,9% para 16,35%. Então, praticamente aí 0,6% de redução. E um ponto que eu achei interessante que a gestão mencionou no Fato Relevante é que a gestão planeja continuar fazendo aluguéis ou alugando espaços nessa formatação de plug and play. No prédio ainda tem uma vacância, eles pretendem continuar usando esse formato de plug and play, que é interessante, aparentemente está dando certo. A gente viu uma no RBRP, que também falou que vai continuar indo atrás, né, buscando esse caminho, e o RCRB agora também fez uma que também já falou que vai fazer mais. Então, parece ser um bom negócio. Vamos acompanhando outros fundos de lajes, outros fundos de escritórios também. Passando para o SDIL, ainda estamos na gestora Rio Bravo, que é o outro fundo era da Rio Bravo, este também é. E agora a logística. Ele firmou também um contrato novo lá no multimodal Duque de Caxias, agora uma locação por ser um galpão, obviamente, é maior, 2.000 metros quadrados. Prazo de locação é curtinho, 3 anos, mas tem algumas condições ali que a gente precisa abordar, que é carência de 45 dias. Carência é quando o inquilino não precisa pagar o aluguel, um período de carência de aluguel. 45 dias, né, um mês e meio, e vai ter alguns descontos que são escalonados, ou seja, eles vão diminuindo no caso, que cessam em até 2 anos. Ou seja, durante 2 anos, o inquilino vai ter desconto, só que esse desconto, ao decorrer do tempo, ele deve gradualmente ir diminuindo. O impacto financeiro dessa alocação é de 9 centavos por cota, mas assim como eu falei no outro que era anual, aqui também é anual. Aqui está considerando os 12 meses seguintes à carência. Então, acabou carência, os próximos 12 meses deve ter um impacto financeiro de 9 centavos no total. A vacância do fundo continua, não é reduzida, ela continua em 0,6%, porque esse imóvel, né, esse galpão especificamente, ele já tinha um inquilino. O inquilino ia sair agora, na verdade, saiu agora no meio de junho, só que a gestão já conseguiu casar com um novo contrato. Então, saiu o inquilino antigo e já entrou um inquilino novo. Então, não houve vacância nesse portfólio, porque ele conseguiu fazer essa troca de inquilinos sem ter um período vazio ali no meio, que é super interessante, super importante e muito bom para o fundo, né? Porque daí não causa um impacto financeiro. E daí, passando aqui para o HSML, ele fez basicamente um pré-pagamento de um CRI, o CRI Paralela, no Shopping Paralela, no valor de 8 milhões de reais. Resumindo, ele pegou 8 milhões de reais e quitou esse CRI. Aí, o que é importante mencionar, que teve ali no Fato Relevante, é que a liquidação desse CRI também veio ou seja, foi acompanhada uma extensão de uma carência. Então, agora o fundo tem um período que ele não precisa pagar. Ele já adiantou aqui 8 milhões, ele vai ter uma carência que ele não vai precisar pagar. Ali, se não me engano, não mencionou quanto tempo de carência, mas vai ter uma carência para este CRI. E daí, qual que é o benefício disso? E eu peguei palavras aqui do Fato Relevante, porque uma coisa sou eu falar, porque muitas vezes é eu te explicar genericamente qual que é o benefício de uma movimentação. Outra coisa é a gestão falar, não, realmente é isso aqui que está acontecendo, é fato. Então, eu falar, às vezes pode ser especulação, às vezes pode ser eu interpretando. Quando a gestão fala, muitas vezes, fato. Então, nesse caso, ele falou o quê? Que daí é óbvio que melhora o perfil de vencimento das obrigações do fundo. Então, ele já conseguiu ali resolver parte da obrigação, jogou ali o próximo pagamento lá mais para frente. Isso deixa o fundo mais confortável. Então, isso aqui, beleza. Isso aqui eu poderia chegar a essa conclusão facilmente. Agora, o ponto que eu acho interessante que a gestão mencionou explicitamente no Fato Relevante é que ele fala aqui, e eu vou ler: abrindo espaço para um potencial de distribuição de dividendos mais elevado no próximo ano. Ou seja, a gestão indica que potencialmente, não é uma garantia, mas potencialmente, ano que vem, o fundo pode melhorar a sua distribuição de rendimentos. Palavras da gestão, não minhas. Então, um ponto interessante para a gente acompanhar também nesse fundo. Seguindo aqui também, agora para a gente começar a ficar nas notícias um pouco mais diferentes, interessantes, o PVBI. Para quem não lembra, nos primórdios do PVBI, na verdade pré-PVBI, existiu, como é que era o nome agora? FVBI. FVBI era um fundo de lajes ou laje, né, ou na verdade um prédio só da VBI, que tinha o FL, ou Faria Lima, 4.440, que é este prédio em questão aqui dessa notícia. O FVBI
foi reestruturado. Na verdade, foi se criado um novo fundo, o PVBI, e este imóvel, que era do FVBI, passou para o PVBI e o FVBI deixou de existir. Essa é a história super resumida. Então, o PVBI, ele era, até este fato relevante, dono de 50% desse prédio. Edifício Faria Lima, 4.440. Agora, com este fato relevante, ele fez a aquisição direta de mais 0,5% do imóvel. Ou seja, agora ele é dono de 50,5% do imóvel diretamente. Putz, mas 0,5% não faz diferença nenhuma. Para que eu quero 0,5%? Na verdade, meu caro, faz diferença. Porque antes era 50% do fundo e 50% de outra parte. Agora, ele com 50,5%, ele vira majoritário no prédio. Então, ele que manda agora no prédio, porque ele é majoritário. Então, esse 0,5% pode parecer pouco, pode parecer até insignificante, mas na verdade ele faz ali uma grande diferença, que é tornar o fundo majoritário no prédio. Além disso, os outros 50, ou na verdade, os outros 49,5% do prédio foram para dentro de um fundo restrito, um fundo fechado ali, que se chama FIFL 4.440, que é basicamente um fundo imobiliário que adquiriu esses 49,5%. E o PVBI fez um aumento da sua posição, indireta agora no caso, porque ele subscreveu cotas deste fundo imobiliário. Não foi deixado explícito ali no documento quanto que custou esse 0,5%, quanto que ele subscreveu desse outro fundo, quanto que ele gastou, enfim, não está muito bem detalhado esses valores. Mas, basicamente, ele também aumentou a participação dele no prédio, só que agora indiretamente. Então, ele tem mais de 50,5% do prédio, sendo 50,5% diretamente é do PVBI, e o restante ali, uma porcentagem que ele participou, ele tem também indiretamente através de cotas de um outro fundo imobiliário. E o impacto financeiro dessa transação é esse número grande e difícil de falar, mas que a gente pode dizer que é menos de 1 centavo por cota de impacto financeiro. Então não é em termos de impacto financeiro não é muito representativo, né? O número está aí na tela, mas em termos de poder do fundo com o prédio é bastante representativo, porque ele virou majoritário, ele que manda agora no prédio. Então, notícia bastante interessante. Seguindo, agora sim, a gente começa. Eu gosto de coisa diferente e o HGRE fez coisa diferente, então eu gosto de falar sobre coisa diferente. HGRE, fundo de lajes, fundo de escritórios da Credit Suisse, fundo que vem reciclando o seu portfólio já há algum tempo, fazendo algumas vendas, várias com lucro, algumas com prejuízo, mas todas se compensando. Agora na verdade, ele não concluiu, porque ainda precisa de algumas aprovações, mas basicamente ele formalizou um compromisso onde ele quer vender, onde ele pretende vender o imóvel da Rua da Alegria, só que não é uma venda direta. Você toma o imóvel para você, você me paga, acabou. Vai ser através de uma incorporação. Ou seja, basicamente ele está vendendo o imóvel, o terreno, e a compradora vai construir lá um prédio ali, alguma coisa naquele terreno. Então, é um pouco diferente do que uma venda direta ali, dinheiro por prédio, acabou. Por quê? Porque o valor que vai ser recebido será de 70 milhões de reais. Só que desses 70 milhões de reais, ele vai ser dividido de algumas formas. Primeiro vai ter uma parcela inicial, que são 6 vezes de 3,25 milhões. Só que são 6 vezes parcelas semestrais. Então são 3 anos, tá? 6 parcelas semestrais, 3 anos. Essa é uma parcela. Segundo, tem a parcela VGV, que nada mais é a parcela referente à venda das unidades construídas. Então, o comprador lá fazendo o que ele tem que fazer, ele vai começar a comercializar essas unidades novas e conforme ele vai vendendo, ele vai recebendo dinheiro e ele vai repassando para o HGRE. Então, essa parcela dos 66 milhões ainda vai depender, né, demorar da incorporação acontecer, tudo bonitinho. Então, vai ficar mais para frente. E, por fim, aqui tem uma indenização, que eles chamaram de indenização por indisponibilidade, equivalente a 750 mil reais, que será paga junto com a parcela inicial. Mas o que é essa indenização? Nada mais é do que já que o fundo vai vender ali o imóvel, esse imóvel vai ficar indisponível, né? Ele estava gerando aluguel, não vai mais gerar aluguel, então tem uma indisponibilidade ali para que essa venda ocorra, para que essa incorporação ocorra, e por conta disso há uma indenização. 750 mil reais, junto com a parcela inicial, e daí
Vamos seguir para as parcelas semestrais e também depois para o volume de vendas ali, né? O 66 milhões. O ganho de capital por essa transação, só que esse ganho de capital será diluído ao longo de todos esses pagamentos, é de 93 centavos por cota, que é um belo ganho de capital. Ainda mais pensando que o rendimento que o fundo vem pagando é de 78 centavos mais ou menos por cota. Então ele vai com essa venda conseguir mais de um mês de rendimento, basicamente. Só que lembrando, só para reforçar, 93 centavos por cota diluído nesse fluxo de pagamentos. 6 parcelas semestrais, essa parcela de 66 milhões conforme as vendas. Então vai ser diluído também esses 93 centavos ao longo desses próximos anos. O pessoal, Vital aqui, sextou? Não, ainda não sextamos. Amanhã a gente sexta. Eu tive que dar uma adiantada na live aqui. Continuando aqui, só para finalizar a parte do HGRE, que nem eu mencionei, parte dos pagamentos vai ser proveniente das vendas das unidades e ainda tem algumas aprovações para concretizar esse negócio, né, essa formalização desse negócio. Então tem a aprovação do CAD, tem o due diligence, que nada mais é do que uma verificação pela compradora da propriedade, do imóvel e tudo mais, e outras aprovações. Então, caso tudo seja aprovado, tudo dê certinho, aí eles podem realmente caminhar com essa venda. O Leandro perguntou como é que eu consigo essas informações? Pelos fatos relevantes. Eu acompanho todos os dias a B3, eu vejo tudo que está saindo, aí eu pego, compilo, simplifico para vocês, coloco aqui nos slides e a gente comenta no final da semana. E já eu já te mostro outro lugar que você pode pegar também essas informações. Continuando, o BRCO, que recentemente deu uma porrada ali de rendimento que impressionou aí muitas pessoas, ele potencialmente virá com mais rendimentos a distribuir no futuro breve. O que aconteceu? GPA, Grupo Pão de Açúcar, ele celebrou um acordo com a GPA. Então são duas notícias, na verdade, né? Primeira notícia, ele fez um acordo com a GPA para indenizar o fundo por conta de uma rescisão antecipada, porque tinha uma discussão judicial sobre o assunto. Então, basicamente, o BRCO e o GPA fizeram ali um acordo e o GPA vai indenizar o fundo. Ele vai pagar 12 milhões de reais ao fundo referente a essa rescisão antecipada, referente a resolver essa discussão judicial que estava rolando, e vai rolar de acordo ali com o fato relevante, vai acontecer uma distribuição de rendimentos extraordinária, só que ela deve ser feita lá para ao longo do segundo semestre, e deve ser de no mínimo 77 centavos por cota. Este, no mínimo, estava no fato relevante, portanto, não é 77 cravado. Pode ser mais, então. Só que isso deve acontecer ao longo do segundo semestre, não tem uma data definida ainda. Quando tiver, o fundo anuncia e a gente vê. A não ser que ele também coloque direto ali junto com os rendimentos que ele costuma já pagar. Mas como ele falou que vai ter uma distribuição extraordinária, e também como ele já fez agora nos últimos meses, deve ter, então, potencialmente, uma distribuição a mais das recorrentes de no mínimo 77 centavos, novamente, ao longo do segundo semestre. Então, mais uma vez, o BRCO aí com uma grande distribuição para fazer. E a outra parte da notícia é o contrato que ele renovou também com o GPA no centro de distribuição 04, no imóvel, na verdade, chama GPA CD 04, renovado por 5 anos e um aumento de aluguel de um pouco mais de 13% no valor do aluguel. Então teve um aumento ali também agora na receita do fundo em relação a esse imóvel. Então duas notícias positivas, duas notícias lucrativas para os cotistas do BRCO. Lembrando que esse é um fundo de logística gerido pela Bresco. Depois temos HGLG. HGLG agora é envolvido em treta, só que uma treta leve, e a treta, na verdade, não é o HGLG na treta, é o HGLG colocando o comprador na treta. Porque o comprador de 3 imóveis que o fundo tinha, uma venda lá de 2021, que estava pagando tudo bonitinho, inclusive pagou já 80 milhões para essa aquisição, tudo bonitinho, conforme os conformes, ele deixou de pagar, o comprador, né, deixou de pagar 10 milhões de reais, que era a última parcela. Por conta disso, o HGLG ajuizou uma ação de execução contra este comprador para basicamente recuperar esse dinheiro. Inclusive, ele menciona no fato relevante
que essa ação de execução, ela ainda também foi contra os veículos que controlam a compradora, os seus fiadores e os devedores solidários também na transação dessa aquisição das cotas, né? Das cotas seria dos imóveis lá que foram adquiridos. Então, basicamente, o comprador ainda está devendo 10 milhões que já deveriam ter sido pagos, era a última parcela, não pagou, e o HGLG está indo atrás de reaver este valor. Então, acompanharemos agora os próximos capítulos dessa história para a gente ver quando o fundo vai recuperar este dinheiro. Seguindo aqui para a nossa notícia de várias vendas, o VISC, que é fundo de shoppings da 20 Partners, vendeu, ou na verdade celebrou um memorando para vender 3 participações de shoppings que ele tem no portfólio dele, que são 10% no Vila Romana Shopping, 9% no Shopping Guatemi Bosque e 5% no Ribeirão Shopping. Ele vendendo 10% do Vila Romana Shopping, ele ainda fica com 10%. Ele vendendo 9% do Iguatemi, ele ainda fica com 6%. E ele vendendo 5% do Ribeirão Shopping, ele ainda fica com 15,3%. Então ele está vendendo parte de suas participações e não 100% delas. E então ele ainda vai ficar com participação em todos esses shoppings. O valor dessa transação é de quase 300 milhões, né? 297,5 milhões de reais, que serão recebidos em praticamente 4 parcelas. A primeira parcela de 25% do valor quando o negócio for concluído, quando a transação for concluída, seja lá quando for, vai sair um comunicado quando isso acontecer. Depois, 42% do valor será em janeiro de 2024, então praticamente daqui a 6 meses. Aí depois, 15% em julho de 2024, ou seja, mais 6 meses. E depois 18% em janeiro de 2025, ou seja, mais 6 meses. Então, essencialmente, é uma parcela no momento da conclusão da transação e depois mais 3 parcelas semestrais, só que não são parcelas iguais, né? Até o fim do... Quer dizer, no comecinho do ano que vem, já foi recebido mais da metade do valor da transação. Mas tem que esperar um pouquinho para receber esse valor. Agora, vamos para este valor absurdo aqui. Ganho de capital estimado, já considerando a correção desses valores pelo IPCA, R$ 5,41 por cota. Então é um lucro bem gordinho aí que o fundo realizou. Lembrando mais uma vez, assim como eu falei lá no HGRE, que este valor que está sendo mostrado na tela de R$ 5,41 por cota não será distribuído de uma vez. Será distribuído ao longo deste período de recebimentos que ele terá ao longo desses próximos aí 2 anos, mais ou menos. E lembrando também que é um ganho estimado. O ganho bruto, né, na verdade, o ganho não atualizado é de R$ 5,01, se eu não me engano. Só que como vai demorar um pouco para receber esse valor e ele vai sendo corrigido pelo IPCA, eles estimaram que ao final do período, né, ao final dos pagamentos, o valor vai ser atualizado de R$ 5,01 para R$ 5,41. Então, ali uns 40 centavos de correção, basicamente. Uma grande venda em termos de lucro, né? Um grande lucro dessa venda de 3 participações de shoppings. Inclusive, mencionar para vocês que, para quem quiser mais informações aí sobre as notícias, essas notícias sobre relatórios gerenciais, a gente sempre traz esses resumos e análises também, porque a gente traz análises lá para assinantes dentro do radar de fundos imobiliários, que sai o compilado toda segunda-feira, mas também vai saindo em partes ao longo da semana. Essas coisas que eu mencionei aqui, vocês podem também falar, acompanhar durante a semana lá na área do assinante, mas na segunda-feira sai o compilado. Vamos tirar aqui algumas dúvidas. Deixa eu ver aqui. Dúvidas? Peraí, deixa eu colocar menorzinho. Aí, agora sim. Deixa eu ver, então. Mandem suas dúvidas aí, que eu vou dando uma olhada aí para responder o que vocês gostariam que eu respondesse. Deixa eu ver aqui só. Beleza. Cadê aqui? O Rafael perguntou: quem entrar agora no VISC pega esses aumentos? Sim, como não foi anunciado o rendimento ainda, foi anunciada a potencial. Calma, deixa eu dar 3 passos para trás. Quem entrar agora pega esses aumentos? Talvez. Depende se a venda for concluída. A venda não foi concluída ainda.
Se a venda for concluída, sim, quem entrar agora consegue aproveitar esses rendimentos porque eles não foram distribuídos ainda. Lembra que o rendimento você só não recebe ele depois se passou a data base, ou data de corte. Essa data é a data que o fundo verifica quem é cotista para poder te entregar o rendimento depois. Então, como não existe essa data ainda, até existir a data, quem comprar cotas do fundo vai conseguir receber o valor. Mas lembrando que o negócio ainda não foi concluído. A Juliana perguntou: o que achou dessas vendas do VISC que tiveram que vender para pagar a alavancagem? Bom, a venda, assim, o fato relevante ele não entra super em detalhes sobre a análise em si. A venda, do ponto de vista de lucro, eu achei super interessante, deu um alto lucro para os seus cotistas que ainda vai ser recebido. Sobre a questão de pagar a alavancagem, pode ser que seja para esse propósito, mas não foi, se não me engano, não foi mencionado, foi especificamente para esse propósito. E aí, que nem eu mencionei no radar de fundos imobiliários, a gente tem mais detalhes sobre a análise da venda, tá? Então, quem for assinante da Sunofis, ou se você não for, estou convidando para que você seja um, você consegue depois acompanhar essa análise para assinante. Gustavo perguntou data de conversão do ALZR, HGLG e XPML. Nenhum ainda tem a data de conversão anunciada, tá? Todas essas emissões ainda estão em andamento e vão anunciar a data quando acabarem. Batista perguntou se os FIIs estão caros. Olha, não. Sim, genericamente falando, na minha opinião, não. Eles já estiveram mais baratos do que estão hoje, mas ainda acho que estão baratos. Genericamente falando, você vai precisar selecionar bons fundos ali, com um portfólio bacana, para que você consiga comprar bons fundos baratos. Tem essas opções. O Luiz perguntou aqui: ouvi em certo vídeo que pessoas ainda erram ao comprar FIIs com prazo para acabar. Que FIIs são esses? Como aparece essa informação no relatório gerencial? Aparece como prazo determinado? É exatamente isso, prazo determinado, e vai ter uma data. E é mais fácil você ver isso pelo informe mensal do que pelo relatório gerencial, porque muitas vezes o FII com prazo nem tem relatório gerencial. Então você olha no informe mensal. A maioria dos fundos imobiliários, tipo a vasta maioria dos fundos imobiliários, é tudo prazo indeterminado. Mas tem um ou outro ali que é bem desconhecido que tem prazo determinado e normalmente é para investidor qualificado ou profissional, não é para investidor normal. Então as pessoas não deveriam investir neles, a não ser que saibam muito bem o que estão fazendo. Márcio perguntou, por que se vende, né, se o objetivo é ter shopping? Bom, tem alguns motivos. Na verdade, uma venda pode ser fruto de vários motivos, mas essencialmente vender para realizar um excelente lucro, adiantar anos e anos de rendimento, pode ser um excelente negócio. E o fundo pode pegar esse dinheiro para usar para comprar um outro imóvel, por exemplo, para usar para fazer uma expansão dos imóveis atuais ou para pagar a dívida que ele tem. Então, tem vários motivos do porquê podem vir a vender um imóvel. No caso do VISC, você vê, R$ 5,41. Quanto que ele paga agora? De cabeça não lembro aqui, mas deixa eu colocar aqui, ó. Peraí. Ele tem pagado 82 centavos. Ele conseguiu R$ 5,41. Quantos meses de rendimento são R$ 5,41? É o quê? Uns 7 meses de rendimento? Alguma coisa assim? Então, você vê que ele conseguiu adiantar quase um ano de rendimento. Vai, um ano é exagero, vai, mas 7, 8 meses de rendimento ele conseguiu adiantar com uma venda. Então, em vez de você esperar 8 meses para receber isso, você consegue receber já de cara entre aspas, né, porque o recebimento é parcelado, e o fundo continua com um valor em caixa para fazer outros negócios que podem ali ajudar o rendimento do fundo também. Deixa eu ver aqui. Pessoal que chegou agora, queria lembrar vocês que a segunda turma da comunidade Viva de Dividendos já está rolando, né? As vagas já estão abertas, a comunidade já começa na semana que vem. Então, quem quiser aproveitar 6 semanas de imersão comigo, com o professor Baroni, Thiago Reis, João Daronco, José Daronco e o pessoal aqui, os analistas da Suno, vocês podem participar. As vagas ainda estão abertas, mas não ficarão abertas por muito tempo, porque ou elas vão fechar ou elas vão esgotar. Então, aproveite. Tem bônus, vocês recebem cursos, vocês recebem também livro assinado. Então entra aqui no link da descrição para você aproveitar. A ideia é que você entre nessa experiência em 6 semanas, ou seja,
menos de 2 meses você já consiga ter autonomia, conhecimento e mais experiência para montar a sua carteira pagadora de rendimentos, de dividendos, para você poder viver de renda depois no seu futuro. Então é uma proposta muito legal, tanto é que a segunda turma que a gente está fazendo, a primeira turma deu super certo, as pessoas gostaram bastante, a gente está repetindo a dose da comunidade e agora você vai poder participar da segunda turma, 6 semanas, analistas da Suno, você e uma galera dentro de um grupo para aprender a viver de renda. Link na descrição, aproveita enquanto as vagas ainda estão disponíveis. Deixa eu ver aqui. Rafael perguntou aqui: como o FII pode se proteger de inadimplência de uma venda de um imóvel? Então, você quer dizer o fundo vende o imóvel e o comprador não paga o imóvel? Bom, normalmente quando tem essa... vai envolver justiça, tá? É justiça no fim do dia. Mas normalmente quando tem essa transação, existem algumas condições, algumas garantias até, algumas cláusulas aí para serem ativadas caso o comprador não pague. Tipo o HGLG que nem eu mencionei, ele fez uma venda lá em 2021 e o comprador não pagou a última parcela. O HGLG vai lá e justiça nele. E daí ele vai atrás do dinheiro. Aí tem vezes que tem garantia, às vezes, enfim, pode ter alguns cenários diferentes de como acontecer. Mas essencialmente ele entra na justiça para buscar ou o valor ou ele toma o imóvel de volta. Também pode acontecer. Sem falar que também pode ter multas envolvidas aí. Legal essa pergunta do Israel. Mas se o fundo vendeu parte do seu patrimônio, como consequência a renda diminui. Qual a vantagem? Não necessariamente a renda diminui. Lembre-se que o fundo ele recebe dinheiro de volta. O lucro é do cotista, ele vai ter que distribuir, mas o principal, que é aquele dinheiro inicialmente investido pelo fundo, ele volta para o caixa do fundo, para ele pegar aquilo e fazer um novo investimento. Com esse dinheiro, é interessante que ele consiga retomar os rendimentos que ele tinha antes ou alguma coisa próxima ou talvez até melhor. Então, não necessariamente a venda de imóvel resulta em queda de rendimento, porque o fundo recebe dinheiro de volta para fazer um novo investimento. Hum, hum, hum. O Kaique perguntou: se eu vender minha parte até o fim do pagamento, eu deixo de receber essas parcelas que ainda estão por vir? Sim. Então, por exemplo, se o. Vamos usar o VISC como exemplo, porque ele vai receber ao longo aí de 2 anos, mais ou menos, né? Então, se você foi lá, comprou cotas do fundo, está carregando cotas do fundo, ele foi lá e anunciou esse pagamento maior, você recebeu, aí depois veio outro pagamento maior, você recebeu, mas aí você falou: não, não quero mais o fundo, vou vender, vendi. Só que aí ele não anunciou todos os rendimentos ainda, porque ele não tinha recebido todos os lucros daquela venda. Ele ainda tinha alguns anúncios para fazer mais para frente. Só que a partir de agora, como você vendeu suas cotas, você não tem mais as cotas, esses novos anúncios de rendimento só vai receber quem tiver cotas do fundo. Tá? Então, se por acaso você vender suas cotas no meio do processo, você pode acabar deixando de receber alguns valores. O Adriano perguntou: se um fundo falir, como é que os cotistas ficam? Um fundo não fale, tá? Tipo assim, talvez lá atrás, fundos muito pequenos, fundos monoativos que só tinham um prédio, fundos que talvez a vacância, dívida, poderia ter algum problema grave a ponto do fundo ir para o buraco. Mas hoje em dia, isso daí é extremamente improvável de acontecer um negócio desse, que eu não consigo nem imaginar como isso aconteceria com um fundo dos portes que a gente olha. Então, fundos grandes, bilionários, fundos com muitos imóveis, muitos inquilinos, sabe? Fundos grandes. Eu não enxergo como um fundo desse poderia falir. Claro, pode ter problema, principalmente se for um fundo alavancado, mas dificilmente um fundo vai falir, porque em última instância, o fundo vai lá, vende o imóvel e paga a dívida. Ele pode perder dinheiro, não estou falando que ele não pode, tá? Ele pode perder dinheiro, mas falir, sabe? Fechar o fundo, eu não acho que é algo provável de acontecer. Então eu não pensaria isso como uma possibilidade assim no dia a dia, tá? Pensa assim, se você pegar fundos diversificados, fundos grandes, fundos com boa gestão, já tem um histórico, se tiver alavancagem, uma alavancagem controlada, o fundo vai rodar bem. Ele pode acabar gerando prejuízo, porque coisas ruins, problemas podem acontecer, mas falir seria uma coisa tão extrema que não é um cenário que eu trabalho. Peraí.
O Douglas perguntou, será que os gestores estão receosos com novas alavancagens depois desse período de fortes desvalorizações? Olha, eu acho que sim, tá? Porque quando a gente estava num cenário de facilicíssima captação, ou seja, o fundo conseguia abrir uma emissão, captar dinheiro e resolver se ele precisasse, muitos fundos tomaram muita dívida, né? Muita alavancagem. Só que aí o cenário mudou. Desvalorizaram bastante, o mercado caiu, a janela de emissão fechou e muitos fundos que estavam ou muito alavancados, ou com uma alavancagem não tão bem estruturada, ou de qualquer forma que seja desconfortáveis, geraram um desconforto ainda maior e mais dificuldade. Então, não sei se eles estão receosos, mas eu acho que eles estão mais. Qual seria a palavra? Eles estão mais. Eu não estou lembrando da palavra que eu quero usar. Eles estão, basicamente, eu entendo que eles olham agora para a alavancagem com mais serenidade, sabe? Mais calma, mais preocupação. Não vamos alavancar de qualquer jeito, não vamos alavancar a qualquer hora. Vamos fazer direitinho. Se for para fazer, é para fazer direito. Pelo menos eu tenho notado que a postura dos gestores estão mais dessa forma, assim, para a alavancagem. Não que eles não vão fazer mais. Talvez agora não seja o momento, mas eles podem vir a fazer de novo, só que eles vão estar mais cautelosos, acho que era essa a palavra. Pragmáticos aqui mandaram no chat também. O Marcelo perguntou aqui, para os FIIs de papel, o que você considera mais comum entre os gestores? A gestão ativa buscando ganhos na marcação ou tendem a carregar o CRI? Essa é uma pergunta legal, tá? Eu não sei dizer qual que é mais comum. Eu diria que eu acho que carregar o CRI é mais comum da gente ver, mas normalmente os gestores eles usam as duas estratégias. Eles compram CRIs para carregar, só que se fizer sentido em algum momento vender, eles vendem. Seja vender para ganhar na marcação, ou seja vender para trocar por um CRI que seja melhor, eu vejo eles fazendo. Só que aí tem fundos que fazem isso num nível mais alto, no sentido de mais recorrência ou mais intensamente, e tem outros que fazem menos. De toda forma, a nossa visão, o que a gente gosta, é um gestor que tenha realmente gestão ativa. Ele pode ir lá comprar o seu portfólio para carregar até o vencimento dos títulos, não tem problema nenhum. Só que a gente entende que o gestor precisa ter uma postura de gestão ativa para vender, para fazer substituições, para fazer ajustes quando necessário ao longo do tempo. E será necessário, porque o cenário está sempre mudando, o gestor precisa entender. Talvez agora seja um bom momento de dar uma reciclada no portfólio. Isso faz sentido. E a gente quer ver esse tipo de coisa. O pessoal aqui acertou a palavra. Aqui, ó. Gestores estão mais cautelosos. Aqui, ó. Mais cautelosos, cautelosos. Eu lembrei da palavra só depois. Eu fiquei aqui tentando. Qualquer palavra. Não consigo lembrar esse negócio, mas depois eu lembrei. Obrigado pela ajuda. O Marcos Xavier falou que em Curitiba tá frio pra caramba. Aqui em São Paulo também tá. Tô olhando aqui, ó. 16 graus tá marcando. Eu não tô com tanto frio porque eu tô fechado aqui no escritório. Então não tá entrando ar frio, mas 16 graus já começa a ficar friozinho. Para mim ainda é uma temperatura ok, assim, não é uma coisa que eu fico morrendo de frio, mas dá para ir, dá para ir. Agora, se começar a chegar lá perto de 10, aí eu já começo a ficar com problemas. O Leandro perguntou, como é que funcionam as alavancagens? São as novas emissões? Não, são coisas diferentes. A alavancagem é dívida. É basicamente o fundo tomando um empréstimo lá e ele vai ter que pagar isso depois. Em termos muito simples, tá? Porque não é assim que funciona exatamente. Emissões é o fundo captando dinheiro novo. Então, o fundo pode captar dinheiro novo através de emissões para pagar a sua alavancagem, que são as suas dívidas. Legal essa pergunta do Adriano também. Porque quanto mais caro o fundo fica, né, valorizando, a cotação valorizando, menos eles pagam em dividendos. Na verdade, isso não é verdade. O dividendo em si, ele continua pagando a mesma coisa. Então, vou usar o VISC como exemplo, que eu olhei agora há pouco. Ele está pagando 82 centavos por cota. Então, ele continua pagando 82 centavos por cota. Não importa a cotação dele, ele está pagando 82 centavos por cota. Mas o que muda? Que daí você está certo. Não é o dividendo que ele paga menos. É o seu dividend yield, que a gente chama, que é um indicador. Nada mais é do que o seu retorno proporcional ao que você investiu. Porque é diferente você investir, por exemplo, R$ 100 para receber 82 centavos e você investir R$ 115
para receber os mesmos 82 centavos. São proporções diferentes. Então, por exemplo, se você tem lá, pagou R$100 e você vai receber 82 centavos. Então, você vai pegar 82 centavos, dividir por 100. Então, o que dá essa conta? Essencialmente dá 0,82%. Então, o seu retorno proporcional é 0,82%. Agora, os mesmos 82 centavos, o que acontece se você pagar 115? Vou fazer aqui na calculadora porque de cabeça eu não vou conseguir. Você pega 82 centavos e divide por 115, que foi o valor que você pagou. Então, 82 centavos divide por 115. Qual que é o seu retorno agora? 0,71%. Veja, o dividendo, o rendimento do fundo é o mesmo, é 82 centavos. Só que o investidor número 1 foi lá e comprou essa cota por R$100. O investidor número 2 comprou a mesma cota, o mesmo rendimento ele vai ter por R$115. O investidor número 1 tem um retorno proporcional, ou seja, um dividend yield de 0,82%. E o segundo, 0,71%. O segundo investidor, ele recebe o mesmo dividendo, o mesmo rendimento nominal. Mas o retorno que ele está tendo proporcional que ele gastou é menor do que o primeiro. Por isso que a gente fala que quando vocês devem investir, vocês precisam se preocupar com o preço. Não adianta pagar qualquer coisa por qualquer cota, porque você pode ter um resultado muito pior, porque você está pagando muito mais caro do que deveria. Então eu usei esse exemplo aqui só para ilustrar que quanto mais caro você paga, menor é o seu retorno. Não é que o fundo está pagando menos, é que o seu retorno é menor porque você está pagando muito mais caro para ter o mesmo rendimento que outras pessoas podem ter comprado por um preço menor. O Dejean perguntou se a live vai ficar gravada, que ele está indo para o trabalho agora. Sim, vai ficar gravado. Deixa eu ver aqui. Pergunta aqui interessante. O Endoscopia em Foco perguntou aqui. Pensando em queda dos juros futuros a médio prazo, manutenção de queda da cota do KNCR, vamos lá. Os juros caindo, juros futuros, isso primeiro mexe com a precificação dos ativos. O valor patrimonial também, a marcação deles. Então, por exemplo, os juros caindo deve aumentar o valor patrimonial de muitos fundos de papel. Deve melhorar também a cotação dos fundos de tijolos, porque os juros caindo, os fundos ficam mais interessantes, as pessoas compram mais e as coisas valorizam. Isso também, esse mesmo racional também funciona para fundo de papel. Só que o KNCR, por exemplo, é um fundo... Na verdade, eu vou até dar uma olhada aqui para ver quanto que ele está hoje em dia. Deixa eu abrir aqui rapidinho, só para eu olhar como é que está o portfólio do KNCR, porque daí eu dou uma resposta mais assertiva para a pergunta. Quanto que ele tem hoje de CDI? 100% praticamente. Então, aí vamos lá. Então, vamos para a parte do KNCR especificamente. Quando os juros efetivamente caírem, os CRIs que o KNCR tem são corrigidos pelo CDI. Então, é CDI mais uma taxa. A parcela do CDI, com os juros caindo de fato, a Selic caindo de fato, essa parcela de correção vai ser menor, certo? A Selic está menor, e o CDI é baseado ali na Selic, então essa parte vai diminuir. Essa parte diminuindo, o rendimento do fundo diminui. Então, se cair bastante a Selic, por exemplo, que não é o caso, pelo menos para esse ano, caindo bastante a Selic, podemos esperar que fundos de papel mais voltados para o CDI, como é o KNCR, eles tenham queda no rendimento. Podemos esperar, né? A gente nunca sabe o que vai ser o dia de amanhã, as coisas podem mudar em termos de economia e tudo mais. Mas a gente pode esperar uma queda nos rendimentos de fundos de papel mais concentrados em CDI por conta da queda da Selic. E isso, consequentemente, pode afetar a cotação também. Que é isso, Adriano? Eu tô aqui justamente para ajudar. Então, se tiver qualquer dúvida, pode mandar aqui que meu trabalho é ajudar. Deixa eu ver aqui. Olha, o conceito é mais ou menos o que eu estava explicando aqui, ó. O Herbert perguntou aqui, com a Selic caindo nos próximos meses, vai fazer os fundos de tijolos subirem muito? Subirem muito, não sei. Não temos como prever. Esse negócio de prever o futuro não dá para a gente fazer. Mas, basicamente, o conceito é juros futuros caindo. O que é juros futuros? É, basicamente, as pessoas tentando antecipar. É a previsão da Selic, essencialmente. Então, juros futuros é aonde a Selic vai estar em 2024, em 2025. Essencialmente é isso, tá? Então, assim,
Juros futuros caindo, ou seja, as pessoas, os analistas, os economistas, as pessoas esperam que a Selic esteja menor no futuro, faz com que a precificação dos fundos imobiliários mude e as pessoas comprem mais. As pessoas comprando mais, eles valorizam. Fundos de tijolos tendem a ser mais sensíveis a essas mudanças nos juros futuros. Então, se os juros futuros continuarem caindo, porque eles já estão caindo tem um tempinho, se eles continuarem caindo, os fundos de tijolos tendem a valorizar mais do que já valorizaram. Se é muito, se é pouco, se é demais, se é de menos, não sei. Aí a gente vai ter que acompanhar porque não tem como prever. Mas o conceito, né, o comportamento é esse: juros futuros caindo, fundos imobiliários em geral subindo, principalmente fundos de tijolos. Essa pergunta do Israel é legal, né? Qual seria a média ideal ou boa para uma carteira de FIIs? E a resposta é: não existe isso. Por quê? Porque depende do que você tem na sua carteira, depende de como você comprou, depende de quando você comprou e depende também do momento atual. Então, por exemplo, hoje você ainda consegue montar uma carteira que renda 1% ao mês, só que você vai precisar ali de uns fundos de papel na carteira para que isso aconteça. Então, 1% ao mês você consegue hoje. Há alguns anos, 1% ao mês era sonho, não existia isso. Era 0,6, 0,7, assim, empurrando já. Mas era aquela época, entendeu? Então, hoje, 1% dá para fazer. Naquela época era 0,6, 0,7. Então, tudo depende do momento. E outra, se você tem uma carteira que você comprou, sei lá, há 10 anos, há 8 anos, o seu retorno da sua carteira vai ser diferente, potencialmente diferente, de uma pessoa que começou agora a montar a carteira dela. Então, e esse número vai mudando a todo tempo. Pode ser que daqui, se me pergunte, daqui 6 meses, um ano, eu te fale que 1% virou sonho de novo. Então tudo vai mudando e não tem como te dar uma resposta exata. Mas eu posso te falar que hoje, comprando a preços de hoje, 1% ainda é possível. E esse número, obviamente, vai começar a cair, porque muitos fundos de tijolos já valorizaram bastante, isso faz que o retorno proporcional deles caiam. Fundos de papel aí, com a inflação caindo, podem começar a pagar um pouco menos. Então esse 1% aí pode começar a não ser mais a média. A gente começa a cair para 0,9, 0,8. Então tem aí a mudança do cenário. E de novo, o cenário vai mudando toda hora. Pode ser que 1% volte de novo mais para frente. O seu trabalho como investidor você sempre vai olhar o cenário atual. Você vai olhar o mês atual. O que é a melhor oportunidade aqui na minha carteira para eu poder investir? É fundo imobiliário, é renda fixa, é ações, ETFs, seja o que for. Você sempre vai escolher a melhor oportunidade do momento. O importante é que você invista, continue investindo, invista todos os meses, invista o máximo que você pode para você conseguir construir a sua liberdade financeira, o seu patrimônio crescente, a sua renda crescente. Consistência, disciplina é muito importante, talvez até muito mais importante do que quase tudo na maioria do tempo. Então, se você tiver isso, essa disciplina e constância, você consegue atingir esses objetivos. E durante os anos, durante 10, 15, 20, 30, 40 anos que você for investir, você vai passar por momentos que o mercado está em baixa, momentos que o mercado está em alta, momentos que o mercado está horrível, momentos que o mercado está maravilhoso, está com problemas, está sem problemas. Você vai passar por tudo isso. E o importante é que você sempre invista. Pode ser que de um momento a outro você invista mais, invista menos, segura um pouquinho, coloca o pé mais um pouquinho. Não tem problema, mas nunca deixe de investir. Porque assim, hoje 1% é maravilhoso, 1% é possível. E se daqui a pouco chegar um momento que a gente consegue no máximo, assim, com esforço, 0,6 ao mês, por exemplo, que dá ali seus 6, quase os seus 7% ao ano, por exemplo. Você vai parar de investir? Não vai investir mais? E a gente fica assim uns anos assim, você parou de investir, não investe mais. Veja o tempo que você vai ficar sem investir. E se você não quiser investir em fundo imobiliário quando ele ficar muito valorizado, não tem problema, desde que você esteja investindo em outra coisa. O importante é, de novo, investir, reinvestir, acumular patrimônio para você conseguir chegar lá na frente e ter sua liberdade financeira, os seus objetivos financeiros cumpridos. Mas não perca tempo, não deixe de investir, não fique tempo parado. Dinheiro parado não é legal. Você precisa estar com o dinheiro rendendo, sempre rendendo. Então, espero que essa lição aqui ajude bastante gente para que vocês consigam
continue investindo para que vocês consigam atingir os objetivos de vocês e principalmente para que vocês não percam a motivação, a disciplina e a consistência de investir mês após mês. Dito isso, mais uma vez, aqui chegando nos 50 minutos, mais uma vez eu lembro vocês que se você, que nem eu acabei de falar aqui sobre liberdade financeira, viver de renda, você atingir esses objetivos, se você quiser fazer parte da segunda turma da comunidade Viva de Dividendos, um programa de 6 semanas que você vai estar perto de mim, perto do professor Baroni, perto do Thiago, perto dos outros analistas da Suno. O link está aqui embaixo na descrição. Você recebe assinatura Suno Premium, você recebe curso, você recebe também livro autografado e uma série de vários outros bônus. Então aproveita porque as vagas são limitadas, as vagas estão no finzinho, porque a comunidade já vai começar e eu estou esperando você por lá. Clica aqui no link da descrição e a gente se vê na comunidade Viva de Dividendos. E pessoal, queria aproveitar também para dar uma boa noite para vocês, só não vou dar bom fim de semana, porque dessa vez a gente está na quinta-feira, mas a hora que chegar ali no finzinho da sexta-feira, imaginem que eu estou falando bom fim de semana para todos vocês. Ah, na verdade, calma, eu esqueci eu esqueci aqui de fazer um aviso que eu deveria ter feito na hora. O Baroni vai me matar aqui. Pessoal, a gente vai ter live com a gestão do BRCO e live com a gestão do VISC. Como eu pude esquecer? Tomara que o Baroni não veja esse pedaço do vídeo, ele vai brigar comigo que eu esqueci. Terça-feira, o Baroni vai fazer live com a gestão do BRCO. Quarta-feira, ele vai fazer live com a gestão do VISC, 8 horas da noite a live, para tirar dúvidas sobre esses fatos que eu mencionei aqui. A questão das vendas do VISC, a questão da indenização ali e também da renovação do BRCO, enfim, falar dos fundos em geral. Então, não percam, vai ser na terça-feira e na quarta-feira, 2 lives, BRCO e VISC. Deixa já, se inscreve no canal se você não se inscreveu, ativa o sininho para você não perder. E espero que todos vocês tenham ouvido esse meu recado. Então é isso. Pessoal, obrigado de verdade aí pela participação de todos vocês. Obrigado por todos que participaram aqui ao vivo. E para você depois que está assistindo na gravação, eu fico por aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário se você tiver alguma dúvida sobre o VISC, sobre o BRCO, porque depois eu vou passar aqui pegando as perguntas para mandar lá para o professor Baroni para ele perguntar na live dele com os gestores. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e até a próxima. Eu fico por aqui.